O Senhor esteja conosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: não tenhais medo dos homens, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. Que eu vos digo nesse então, dizei-o à luz do dia, que escutais ao pé do ouvido, proclamais sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se dê dois pardais com algumas moedas, no entanto nenhum deles cai no chão sem o recebimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo. Vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Palavra do Santo Evangelho, do Pai do nosso pecado. A mensagem de hoje para todos nós que estamos participando dessa missa é para a gente não ter medo. Não tenhais medo. É a recomendação de Jesus. Ele ajudar nós. Não tenhais medo. Muitas vezes ele não consegue se superar porque ele tem medo. Aí não consegue os objetivos da nossa vida porque ele tem medo. Tem dificuldades de barreiras na nossa frente, e ele tem medo de enfrentar. A gente poderia estar numa situação bem melhor que está se a gente não tivesse medo. A gente percebe que o povo tem medo de tudo, nós temos medo de muita coisa. Isso é um obstáculo para a gente ser feliz. Então a gente não tem medo, não pode ter medo de ser feliz. A gente tem que enfrentar. Senão não vamos conseguir nunca vitória. Mesmo que seja difícil, a gente tem que enfrentar mesmo. Não pode ter medo. Ali na leitura de hoje, na primeira leitura, Jeremias, ele não teve medo. Olha que ele foi amaldiçoado, ele foi ameaçado de morte, porque ele estava anunciando a palavra de Deus, mas ele não teve medo, ele continuou. E ele foi até o fim, por isso que ele é vitorioso. Jeremias, um grande profeta. Ele enfrentou tudo com coragem e com destemor. No Salmo nós cantamos: atendei ao Senhor pelo nosso imenso amor, porque Deus nos dá força. Então Ele tem que nos atender, Deus tem que nos atender para a gente ter coragem e não ter medo. Na carta de São Paulo, Romanos, está dizendo da coragem de Jesus. Adão e Eva, diz o texto, tiveram medo da serpente. E a serpente os dominou e os levou a pecar. Quem tem medo peca. É expulso do paraíso. Foi o que aconteceu com Adão e Eva. Por causa do medo da serpente, eles pecaram. Foram expulsos do paraíso e trouxeram esse sofrimento muito aterrador. Mas veio Jesus, um novo Adão, corajoso, cheio de força e energia. Ele não tem medo.
enfrentou todos os barreiras, desde criança. E ele enfrentou tudo com coragem e por isso ele venceu. Até a morte ele venceu. Ele ficou no túmulo 3 dias, no terceiro dia derrotou a morte. Derrotou o pecado. Derrotou os inimigos. E hoje ele está glorioso no céu. E ele vem nos ensinar o Evangelho para ele não ter medo. Ele falou 3 dias, não tem medo dos homens. Para que tem medo dos homens? Os homens não têm valor nenhum. Principalmente aqueles que levantam calúnia, que falam mentira e que levantam falso testemunho, porque tudo é descoberto no céu aqui. Nada é escondido. Deus é muito transparente. Não pode ter medo dos homens. A gente pode enfrentar todos que a gente vence com a força de Deus, com a coragem que Deus nos reveste. Ninguém pode nos dominar se a gente tem a força de Deus. Ele que nos fortalece, Deus que nos fortalece, de São Paulo. Depois está dizendo aqui, a segunda vez que fala, não tenha medo daquele que mata o corpo, mas não podem matar a alma. Tem que ter medo daquele que mata o corpo e a alma. Mas, de qualquer maneira, ela tem que ter coragem, porque está dizendo para ele não ter medo, porque Deus cuida dos pássaros, cuida dos animais que estão aí, pelas criaturas, as outras criaturas. Agora nós vamos ser mais semelhança dele que vai cuidar de nós, claro que vai, com muito mais carinho que ele cuida dos pássaros que sobrevivem. Então, por que ter medo? Tem gente que tem medo demais. Muitas coisas poderiam ter superado, mas tem medo. Tem gente que tem medo até de ler. Tem gente que tem medo de cantar. Tem gente que tem medo, não é vergonha, medo de Deus, até de acreditar. Isso aí não vamos terminar. Tem gente que tem medo de falar que na igreja, agora defender a igreja. Aí nós estamos aí na Copa do Mundo. Se o jogador tiver medo, ele não pensa. Ele perde. Tem que ter medo. Embora. Tem que ter medo, tem que tirar esse medo. E jogar o medo fora. Ter coragem de enfrentar toda a batalha, todas as dificuldades. Essa é a nossa luta. Se a gente enfrentar tudo sem medo, a gente vence. Se a gente continuar com medo, nós vamos ter sempre derrotas na nossa vida. Creio no Deus,